na quarta-feira, dia 14, completamos 31 anos de casados. Então, no tempo desse casamento, nós temos aí o André, com 29 anos, e a Rebeca, que em dezembro completará 23. Então, estamos alegres, porque o Senhor tem feito realmente a sua obra na vida da nossa família e da igreja do Senhor. Meus irmãos, sem mais delongas, nós vamos então abrir a palavra do nosso Deus lá no texto de Gálatas. Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3. Leremos a partir do verso 6. Gálatas 3, do verso 6 ao verso 13. O nosso texto nos diz, acompanhe aí a leitura. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, estamos, ó Deus, com a bendita palavra aberta diante de nós. Deus, palavra que realmente penetra, ó Deus, o mais profundo do nosso ser e transforma, ó Deus, as nossas mentes e corações, ó Deus, conforme a tua vontade. Ó Deus, que todos, nesta noite, ó Deus, iluminados pelo teu Santo Espírito, que todos, ó Deus, aqui recebam mesmo aquilo que o Senhor tem a cada vida, Pai. Usa-me, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo. E se porventura também, ó Deus, alguém entrou aqui para visitar esta igreja nesta noite e ainda não tem esta convicção no seu coração da vida com Cristo Jesus, que tu estejas também, ó Pai, através do teu Santo Espírito, tocando e transformando esses corações, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu costumo sempre dizer que o Espírito Santo é que faz as coisas, então eu não preciso ficar mandando recado, digamos assim, né? E o último cântico que eu não conhecia para cantar, já tinha ouvido, mas nunca cantei, ele mencionou a cruz. Ele mencionou a cruz, e na cruz nós somos libertos. Mas tem um cântico que é muito, muito cantado nas igrejas, muito conhecido, que fala: eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz morreu, o amor do Pai, o justo Deus, Ele então manifestou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pelo seu amor. Olha que esse cântico quebrantado é muito cantado, e é interessante porque nós olhamos para a cruz e vamos para a cruz, porque o Senhor faz esta obra. O Senhor nos leva para junto da cruz através da ação do seu Santo Espírito, que nos convence mesmo do pecado, da justiça e do juízo. Nós olhamos para a cruz e entendemos a cruz como, de fato, o ápice, o ponto máximo da manifestação do amor de Deus pela humanidade. Nós olhamos para a cruz e vemos tudo que Deus em seu Filho fez para resgatar aqueles que são dele. A
Mas tem um outro cântico que ele diz que eu nunca saberei o preço dos meus pecados malignos. Eu posso ter uma ideia, eu posso imaginar alguma coisa. De fato, eu nunca saberei o preço dos meus pecados malignos. Isso é de fato possível. E é interessante, à luz do contexto, esse texto que nós estamos aqui com ele aberto diante de nós. Fica com a palavra aberta aí. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para as igrejas da Galácia, ele estava lá dizendo para aquela igreja: olha, eu não entendo, eu realmente não consigo entender quem é que trouxe para vocês um outro evangelho. Como é que vocês estão passando do evangelho, um evangelho que vocês receberam genuíno, que é a cruz de Cristo, e saindo desse evangelho para um outro evangelho, sob a influência aqui dos chamados judaizantes. Se vocês pegarem a carta aos Gálatas e lerem os capítulos dela, vocês verão claramente aí a influência desses judaizantes. E quem eram esses judaizantes? E a expressão aponta justamente para isso. Eram não-judeus, gentios que se converteram e que, sob a influência, debaixo da influência de judeus agora, eles começaram, extrapolaram, até porque eles começaram a ensinar que o povo deveria observar a Torá, deveria observar a lei e as minúcias da lei mosaica para mostrar aí a sua salvação em Cristo. E alguns deles até achavam que, guardando esses rituais da lei, ou guardando as práticas cerimoniais da lei e as práticas morais da lei de forma muito intensa, minuciosa, eles apressariam a volta de Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, vocês perderam o foco. Vocês perderam o foco. O foco central é a cruz de Cristo. Observa lá no capítulo 1, versos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem alterar, mudar a mensagem do evangelho de Cristo. Meus irmãos, isso acontece muito ainda em nossos dias. Muitos estão também pregando outro evangelho que não é esse evangelho genuíno que nós temos aqui registrado na Bíblia Sagrada. Observa lá no capítulo 3, quando ele diz o seguinte para a igreja, capítulo 3, verso 1: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem é que fez com que vocês tirassem os olhos de Jesus, tirassem os olhos da cruz? Essa palavra é interessante porque essa expressão que foi traduzida aqui como fascínio, quem vos fascinou, aqui aponta para a ideia de um efeito mágico. Ele diz que vocês foram encantados, parece que vocês estão sob o efeito de um sortilégio que foi lançado sobre vocês, e vocês estão buscando um outro evangelho, vocês estão se afastando do ponto principal, que é glorificar a Cristo como aquele que venceu, que comprou a salvação no lugar de vocês e venceu para vocês, por vocês. Então observa ali no versículo 1 que ele usa uma expressão aqui que é muito interessante: ante cujos olhos. Essa expressão traduzida dessa forma aqui, lá no original, dá a ideia de que como que ele tivesse aberto para aquela igreja um cartaz bem grande. Então ele está dizendo: olha, eu mostrei de forma clara para vocês, eu mostrei de forma correta para vocês. Não há dúvidas no que eu falei com vocês, no que foi pregado para vocês, daquilo que foi anunciado a vocês por todos aqueles que foram às igrejas da região pregando o Evangelho. Lembrando que a Galácia é uma região da Ásia Menor. Então, ele está dizendo: Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, isso é muito mais que um evento histórico, a crucificação de Jesus. Muito mais que alguma coisa que aconteceu na história, porque milhares de crucificações aconteceram no período do Império Romano. A cruz, para Paulo, ocupou um lugar de destaque na sua teologia, nos seus escritos. A cruz ocupa o centro, e toda vez que Paulo trata da justificação pela fé,
Bíblia, o ponto focal da história do mundo, ele diz. Ele diz mais, é o fato principal da mensagem do Evangelho e o alicerce da nossa esperança de vida eterna. Não existe outro caminho. Então, o fundamental aqui é o seguinte: quem de fato sabe o que significa a cruz e entende os eventos da cruz, não se deixa seduzir, não se deixa fascinar por falsos ensinos, não abandona o corpo de Cristo, não cai em superstições, não cai em engolos, não entra por caminhos de heresias, por caminhos falsos. Então, o apóstolo Paulo está expondo aqui algo que é fundamental, porque ser exposto numa cruz era sinal de vergonha e maldição. O Senhor Jesus, então, ele diz: se fez maldição em nosso lugar. E esse é o centro desse texto que eu acabei de ler aqui, que acabamos de ler. E é o tema da nossa mensagem hoje. Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por você, minha irmã, por você, meu irmão, por mim, que estou aqui pregando. Ele se colocou no nosso lugar. Nós deveríamos estar mortos. Nós nem deveríamos existir se Deus levasse em conta mesmo o que foi feito lá no primeiro homem, através do primeiro homem Adão, naquele momento de desobediência. Então, o apóstolo está dizendo: Deus assim quis. Deus lançou sobre o seu Filho toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa maldição. E quando você olha para isso aqui, você pode pensar: mas isso é tão simples de entender. À luz de algumas coisas, vocês verão da coisa mais profunda do que parece. Observa como o apóstolo Paulo vai trabalhando aqui esse capítulo, essa parte aí a partir do verso 6. Observe o verso 5, ele diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz por obras da lei ou pela pregação da fé? É a pergunta que ele faz. Nós somos salvos por práticas, nós somos salvos porque guardamos dia, nós somos salvos porque evitamos certos alimentos, nós somos salvos por obras nossas. Paulo disse na carta aos Efésios que ninguém é salvo, ninguém pode salvar-se por obras, ninguém pode se gloriar de ser abençoado porque pratica isso ou aquilo. No entanto, Paulo defende sempre que nós somos justificados pela fé, e essa é a tese da carta aos Gálatas, é a tese de todas as cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos. Então, quando nós olhamos no verso 11, ele disse ali: o justo viverá pela fé. A mesma frase que ele usou lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. O justo viverá pela fé, e ele cita aqui Abacuque. Então, somos justificados pela fé somente. E essa verdade, meus irmãos, deve ser entendida à luz da antiga aliança. E é isso que ele começa dizendo: quando Deus chamou Abraão de Ur, quando Deus tirou Abraão lá do Oriente, trouxe Abraão para a região de Canaã, Abraão saiu daquela terra. À luz de Hebreus nós entendemos isso. Abraão saiu daquela terra para um lugar que ele não sabia o que ele encontraria lá, levando tudo o que ele possuía. Ele foi para aquela terra porque ele esperava não a concretização de ter um povo ali naquele lugar, oriundo dele, mas ele esperava a cidade, diz o texto de Hebreus, que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e o construtor. Deus projetou e Deus construiu a Jerusalém celestial, a cidade eterna, a morada do próprio Deus. Então ele vai dizer: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão também foi justificado pela fé. Abraão, quando saiu da sua terra e foi para a terra que Deus mostrou, Abraão foi porque ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele lá no futuro. Então ele já olhou aqui, e o texto de Hebreus 11 nos aponta para isso, ele já olhou para Jesus aqui. E aí ele diz: sabei, pois todos da fé é que são filhos de Abraão. Romanos capítulo 4, Paulo desenvolve esse aspecto de forma veemente.
ele mostra claramente lá em Romanos 4 que os que são realmente filhos de Abraão são aqueles que fazem parte do Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra. São aqueles que fazem parte da igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Esses sim são o Israel de Deus, fazem parte do Israel de Deus. Depois você pode ler o texto de Romanos 4, você vai aprofundar esta verdade. E mais aí no versículo 8, olha o que ele diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Todos eles receberam, todos os do Antigo Testamento receberam a palavra e a promessa da vinda do Messias. E todos eles foram salvos, crendo na promessa da sua vinda. Hebreus 11, verso 40 diz que eles morreram sem ver a concretização da promessa, mas morreram crendo nessa promessa. Por isso aqueles que foram listados como heróis da fé estão hoje diante do Pai, estão diante do nosso Senhor, e eles então nos precederam, e um dia nós nos encontraremos na glória. De modo que agora, quando nós olhamos para o nosso texto, a partir do verso 9 até o verso 13, a linguagem que Paulo vai usar aqui, vai empregar aqui, é uma linguagem que mostra os termos da aliança. Ela vai focar nos termos da aliança. Meus irmãos, a Bíblia, se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia com calma, estudar a Bíblia com calma, você verá que a Bíblia é um livro que trata de uma aliança que é feita na eternidade com o homem, com a raça humana, uma aliança que é feita com Adão como o representante da raça, e uma aliança que foi quebrada por Adão, mas que de modo algum Deus revogou. E Deus disse: ele quebrou os termos, eu vou revogar. Deus não fez isso. Nós, muitas vezes, quando nós fazemos contratos terrenos, nós quebramos quando nós quebramos algum contrato terreno, a outra parte se dá o direito de nos cobrar. Não é assim? Da mesma forma acontece aqui. Nós quebramos, Deus de fato, porque é um Deus justo, tem que cobrar e vai cobrar, porém Ele mesmo providencia a forma do pagamento ser feito. Então, nós entendemos a luz da aliança, e principalmente quando Paulo vai citar aí a questão da lei, ele diz assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos com disposição das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Observa, então ele está dizendo: olha, vocês querem viver pela lei? A lei, o livro de Deuteronômio mostra isso. A lei estabelece o seguinte: quem obedece, quem consegue viver debaixo dos preceitos da lei plenamente, recebe bênçãos do Senhor. Então ele estabelece as bênçãos decorrentes da prática, da guarda dessa lei e do amor ao Senhor acima de tudo, e a maldição. Então ele diz lá em Deuteronômio 28, olha, se você de fato cumprir a lei, se você guardar os termos dessa aliança que eu estou dando a vocês, vocês serão abençoados na cidade. Eu vou fazer com que tudo que vocês lancem mão na cidade seja de fato abençoado. Eu vou fazer com que vocês sejam abençoados no campo. O fruto da terra, a terra produzirá o seu fruto, o seu gado vai sobejar, vai ter fartura de gado. Ele está dizendo: eu vou abençoar vocês ao levantarem, ao sentarem. Eu vou abençoar vocês quando vocês entrarem e saírem. Por outro lado, a lei também diz: mas se vocês não obedecerem, então vocês vão colher as consequências de tudo isso sobre a vida de vocês, porque vocês estão abandonando a mim. Na verdade, eles estão, o que o Deuteronômio mostra, reforçando, é o seguinte: eu sou o Deus de vocês ou não? Se eu sou o Deus de vocês, vocês estarão comigo. E por estarem comigo, eu
não desampararei vocês. Eu cuidarei de vocês. Eu estarei ao lado de vocês, acima de vocês, atrás de vocês. Eu cercarei vocês. É isso que ele está dizendo. No entanto, nós sabemos que ninguém conseguiu guardar plenamente a lei. Somente um conseguiu guardar essa lei, o Senhor Jesus. Somente um. Observa que lá no capítulo 4, Paulo nos diz o seguinte, ele diz aí no capítulo 4, digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, quando estávamos ainda perdidos, estávamos simplesmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e ele faz uma observação agora, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo, ensinando para a igreja, para nós, é que Jesus, de fato, levou sobre si, assumiu toda a nossa culpa, toda a nossa maldição, ele levou sobre si, porque ele se colocou debaixo dos preceitos da lei. Meus irmãos, observem um detalhe: quem é que deu a lei? Quem entregou a lei? À luz das Escrituras, nós entendemos que quem entregou a lei a Moisés foi o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Filho eterno de Deus, sendo Deus, aquele que legislou, aquele que entregou a lei, ele agora vem a esta terra como um de nós e se submete à mesma lei que ele entregou. Então, nós precisamos olhar à luz disso, dessa ideia de bênção e maldição. O verso 10, ele então faz aqui uma afirmação importante: maldito todo aquele que está realmente, que não consegue realmente praticar. É evidente que pela lei ninguém, ele vai afirmar, é justificado, viverá pela fé. Irmãos, nesse contexto aí que Jesus se faz menção por nós. Agora um detalhe, olha o verso 14. O verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão chegou até nós. Abraão, o texto, a análise que Paulo faz lá em Romanos 4, nos mostra o seguinte: Abraão foi justificado antes mesmo da lei existir. Não foi por obras de lei. Isso é uma coisa aqui que eu quero destacar. Vamos aprofundar um pouco isso aqui. Observa o que a lei coloca. Quando eu falo lei, meus irmãos, eu estou me referindo à lei cerimonial. Quando você pega a lei cerimonial, quando você pega lá no livro de Levítico, toda aquela estrutura dos sacrifícios, aquela organização dos sacrifícios, quando você vê o Senhor dizendo lá: olha, você vai separar um cordeiro, ou um carneiro, ou um cabrito, dessa forma e dessa forma, ou um bezerro, ou um boi, dessa forma, e esse animal será levado como oferta pelo sacrifício. Então, quando o pecador levava o animal, isso está lá em Levítico, você pode depois conferir, quando ele pegava o animal e levava como oferta pela sua culpa, ele colocava a mão sobre esse animal, sobre a cabeça desse animal, e o animal era engolado. Uma linguagem mais forte, degolado. Aquele sangue então derramado era o sangue daquela pessoa que estava ali. Aquele animal então substituía aquela pessoa. Ele estava dizendo: eu mereço a morte, mas esse animal está derramando o sangue dele em meu lugar. Ele está fazendo propiciação, ele está pagando a minha dívida. Mas não era só isso. Reservado ali, aquele homem, e o sacerdote já sabia, ele tinha também o seu bode. Esse bode, chamado bode expiatório,
esse bode era feito uma coisa interessante com ele. Porque o sacerdote, era o sacerdote que fazia isso, colocava a mão sobre o lombo do bode, consagrava ali aquele bode, dizendo: esse bode aqui está levando para a região das trevas, para o abandono, para longe, o pecado deste povo, ou o pecado desta pessoa. E o bode era solto no deserto, longe dos muros da cidade, entregue à sua própria sorte. A ideia ali é que o bode estava levando, tirando mesmo dos olhos de Deus a condenação daquela pessoa que foi sinceramente levada àquela oferta de sacrifício. Tudo isso apontando, tudo isso nos levando para aquilo que Jesus faria. Meus irmãos, quando João Batista vê Jesus vindo para receber o batismo, ele já sabia que Jesus estava vindo, e ele vê Jesus de longe, estava ali aguardando, e quando ele vê Jesus se aproximando, ele dá aquele grito que todos nós sabemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos ali se voltam para aquela pessoa para quem ele aponta, e João Batista está dizendo: ele vem como o Cordeiro que será sacrificado, que será imolado. E de fato, meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder, segundo o apóstolo João declara, tem poder para purificar os pecados do mundo inteiro. Ele é suficiente para fazer expiação pelos pecados de toda a raça humana, de todos os homens. Nós sabemos disso. Mas eficazmente, ele só alcança aqueles que são eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Eficazmente, o Espírito Santo só vai mostrar isso para aqueles a quem Deus quer. E, meus irmãos, é motivo de gratidão no nosso coração, de darmos glórias a Deus, porque nós fazemos parte. Você que está aqui prestando o seu culto a Deus, você faz parte daqueles a quem Deus quis mostrar que Jesus te fez maldição por você. Meus irmãos, Jesus pagou um preço que você não imagina. Sabe por quê? Porque ele não estava lá naquela cruz sofrendo por causa de cravo. Ele não estava lá naquela cruz sofrendo por causa de escova, de espinho. Ele não estava lá naquela cruz sofrendo por causa de vinagre que lhe deram a beber. Ele estava ali desamparado pelo Pai. Ele foi abandonado pelo Senhor, literalmente. Ali o próprio Filho de Deus, agora como homem, perfeito homem, ele está lá angustiado, sofrendo, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está olhando e falando com o Pai: por que me desamparaste? A plenitude do abandono estava ali. E sabe por quê? Porque ele tinha que tomar a plenitude da nossa culpa, da nossa punição. O Senhor Jesus, ao ser crucificado, e nota o seguinte: eu disse aqui que milhares foram crucificados ao longo daquele período do Império Romano. Milhares foram crucificados. A única crucificação que de fato entrou na história foi a crucificação de Jesus. Foi a única que é lembrada. É a crucificação de Jesus. Você vai dizer assim: mas tem aquela lá de Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Aquilo entrou para a história foi a crucificação de Jesus. Meus irmãos, quem estava sendo crucificado ali era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu acho interessante, sabe por quê? Porque no contexto da antiguidade, se você quiser pegar desde o faraó do Egito até os demais reis pagãos, tirando os reis de Israel, se você pegar todos os povos pagãos daquele contexto, os reis e o próprio imperador romano eram tidos como deuses, adorados como deuses. O faraó era conhecido como Amun-Ra, filho do Deus Sol, aqui, Senhor da vida. Nota que quando Deus tira o primogênito de Faraó, Deus estava dizendo: tu não és o Senhor da vida? Tu não és o Amun-Ra? Quem és tu
restaura a vida do teu filho. Ele estava dizendo para o faraó: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, eu sou aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E aqui Jesus estava naquele contexto. Meus irmãos, Jesus estava lá. Observe. E nós olhamos agora para o nosso Rei, o nosso Senhor, que é Deus de fato. Ele sim era Deus, é Rei e é Deus. E ele estava ali sendo crucificado. E sobre a cabeça dele estava lá, em grego, latim e aramaico: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Uma coisa interessante aqui é que quando os apóstolos registram a cena da crucificação e mostram aqueles detalhes lá da cena da crucificação, cada coisinha que acontece ali, ela não acontece por acaso. Observa que o registro de Mateus diz que ele foi crucificado, colocaram uma placa lá sobre a cabeça dele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E aí os que estavam ali passando, lá em Mateus 27 está registrado, olhavam para Jesus e zombavam dele. Mas ele não usa a expressão zombar. Se você pegar o texto, ele usa a expressão blasfemavam dele. Lá no texto de Lucas, ele também registra isso, e ele usa a mesma ideia, só que lá ele diz que um dos ladrões blasfemava dele. Na verdade, um dos ladrões e o resto do povo que estava lá blasfemavam dele. Só que a expressão que é usada, traduzida na nossa Bíblia como blasfêmia, era algo direcionado, era uma zombaria muito forte, não contra qualquer pessoa, mas contra alguém de fato se levantava e insultava verbalmente a um Deus, ou a Deus. Então o que eles estavam dizendo é: o nosso Deus, o Senhor Jesus, que é Deus, que é Rei de Deus, ele foi insultado, ele foi blasfemado. Deus estava sendo desonrado naquela cruz através do seu filho. Então o seu filho leva o opróbrio que era nosso. Isaías mostra isso lá em capítulo 53, de uma muito intensa. Então, quem estava sendo executado ali, meus irmãos, e nós sabemos disso, é o Senhor, o Deus encarnado, o Deus que se fez um de nós, o Deus que se fez homem, e através então da sua morte, ele bebe, ele toma o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Você já parou para pensar que se Deus de fato viesse cobrar a dívida de você, como ele reagiria com relação à sua dívida? Porque cada um de nós conhece o próprio coração, cada um de nós sabe o tamanho do nosso pecado mesmo, não é? Nós sabemos, e muitas vezes não temos nem consciência até disso. Mas Jesus, ele não teve pecado, ele não cometeu faltas. Jesus foi o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados. Aqui, a mulher de Pilatos, quando olhou para Jesus e vendo aquela situação toda, ela disse para Pilatos: olha, Pilatos, não faças nenhum mal a este justo, porque eu sonhei com ele, não age. Só que Pilatos, meus irmãos, ele não viu ali literalmente um justo, mas ele viu: olha, eu preciso agir politicamente. E nós sabemos que Pilatos agiu conforme a vontade soberana de Deus, né? Nós sabemos que ele foi o instrumento de Deus para que Jesus fosse colocado na cruz mesmo em nosso lugar. Nós sabemos disso, mas Pilatos não sabia. Os romanos não sabiam. Os romanos estavam colocando na cruz mais um. E aqui um evento de proporções cósmicas aconteceu. E os que presenciaram a cena, eu fico imaginando o que eles pensaram, né? Talvez você possa pensar assim: eu vou crucificar o Pilatos, né? Eu vou crucificar esse homem, vou silenciar esse homem porque ele está incitando a multidão e vai causar um motim no meio desse povo.
Os sacerdotes ficaram pensando na posição deles, as autoridades judaicas ficaram pensando na posição delas, né? Não, nós precisamos matar esse homem porque esse homem está, de fato, trazendo para nós uma ameaça. Ele vai ameaçar a nossa posição diante do povo, e ameaçando a nossa posição diante do povo, nós ficamos mal com os romanos e vamos ter um problema. Os soldados estavam executando mais um trabalho, apesar de ter um soldado que dissesse que de fato era filho de Deus. Mas observe os eventos da cruz. Jesus está lá, lhe dão vinagre a beber. Daqui um pouco, o Senhor Jesus morre. Só que eles ficaram estranhando, sabe por quê? Qual foi a coisa mais veemente que aconteceu naquele momento? A Bíblia diz que da hora sexta à hora nona, reinou trevas sobre a terra. Da hora sexta à hora nona, ou seja, de meio-dia até as 15 horas. Do meio-dia até as 15 horas. Meus irmãos, a Palestina fica na região central da terra, a região mais clara, mais brilhante, do sol mais brilhante sobre a terra, mais forte sobre a terra. E o fato de reinar trevas sobre a terra não foi porque foi uma onda ali de nuvens que fez com que a região ficasse totalmente nublada. Não foi também um eclipse que fez com que a terra ficasse totalmente escura por 3 horas. Não. Jesus, aquele momento aconteceu porque Jesus era o bode que carregava o nosso pecado. Aquele bode lá do Antigo Testamento, que era símbolo do que Jesus iria realizar. Se ele é o cordeiro da propiciação, ele é o cordeiro que satisfaz agora a ira, ele também agora leva. Por isso as trevas, porque lá no livro da lei, lá na cerimônia do ritual do sacrifício, estava escrito lá que o bode representava aquilo que era jogado aos gentios, era entregue aos gentios fora dos muros da cidade. E Jesus é crucificado, colocado no monte da caveira, no Gólgota, fora dos muros da cidade, fora da área do templo, fora do lugar do Senhor, da morada do Senhor. E colocado lá, o Senhor Jesus, tão só como diz aquele hino antigo, ele sofreu por ti e por mim, ele agora está nas trevas, ele está na escuridão, ele está na total ignomínia. Essa é a verdade. Ele está em total vilipêndio. Essa é a verdade. E sabe quem deveria estar lá? Cada um de nós. Nós deveríamos estar. E o que eu acho mais maravilhoso de tudo isso é que aquilo foi, segundo o texto de João 3,16, a maior prova de amor que nós, como criaturas de Deus, poderíamos receber dele. Porque ele nos criou para a glória dele. Ele nos resgata para vivermos de novo de acordo com esse propósito, novamente para a glória dele. Mas de modo que nós não estamos neste mundo para vivermos conforme este mundo. Porque a nossa vida aqui se prolonga a 70, 80, 90 anos. Mas a nossa vida aqui, ela vai determinar o que irá acontecer na eternidade. Então o que Jesus veio fazer na cruz era de fato resgatar pecadores para si, resgatar homens e mulheres para viverem para si. Então ele satisfaz a justiça de Deus, ele se coloca em obediência e serve ao Pai através da sua morte. Então, pensemos, porque Jesus levou toda essa culpa aos olhos do Pai, ele se fez a coisa mais obscena em toda a criação naquele momento. Prestou atenção nisso? Aos olhos de Deus, ele se fez a coisa mais obscena em toda a criação naquele momento. E um detalhe interessante,
Observe que João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele diz: por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Foi ele que fez tudo aquilo que foi registrado no Gênesis. De modo, meus irmãos, que ele resgata não só os homens, mas ele resgata toda a criação através da sua morte na cruz. O texto de Deuteronômio 21 traz uma coisa interessante, porque o judeu não matava ninguém por crucificação. O judeu matava, pela capital dos judeus era feita por apedrejamento. Está lá em Deuteronômio 21, 22 e 23. Então eles apedrejavam, e quando a pessoa tinha cometido uma falta tão grave, que ela deveria ser exposta num madeiro, então ela, depois de apedrejar, depois de morta, eles erguiam aquela pessoa, colocavam no madeiro por um dia ali, deixavam exposta no meio do arraial. Para quê? Para que todos vissem: olha, aqui está alguém de fato ignominioso diante de nós, alguém que fez algo que é terrível diante de nós, e aqui está alguém que deve servir de exemplo para todos vocês, para todos nós. E sabe que Jesus não foi apedrejado, Jesus não teve nenhum osso do seu corpo quebrado, Jesus foi entregue aos gentios conforme os profetas declararam e demonstraram. Jesus, de fato, sabe o que é padecer toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade, toda a nossa maldição, conforme o texto de Isaías 53, caiu sobre ele, caiu sobre ele. Tremendo nós pensarmos isso, porque o nosso grande sumo sacerdote, conforme o livro de Hebreus nos mostra, ele ofereceu a si mesmo como perfeito sacrifício. De modo que as figuras da lei, aquilo que a lei apontava, se cumpriu em Jesus, e nós precisamos entender que aquilo que nós hoje fazemos é viver de fato para Ele. O que o apóstolo Paulo disse aqui para a igreja da Galácia, para as igrejas da Galácia, ele diz para nós o seguinte: se nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a nossa vida vai ser muito diferente daquilo que hoje nós vivemos. Se nós olharmos para a dor, se nós olharmos para o sofrimento, a nossa vida vai ser uma vida de santificação. É por isso que Paulo vai desenvolvendo as ideias aqui teológicas da carta, e depois ele vai chegar lá no capítulo 5 e vai dizer: olha, nós queremos viver realmente para a glória de Deus, mas a nossa carne milita contra o Espírito. Nós queremos fazer a vontade do Senhor, mas o nosso eu, o nosso velho homem, a nossa natureza está dentro de nós, combatendo aquilo que Deus está falando aos nossos ouvidos, aquilo que Deus está mostrando através da sua palavra. Nós queremos andar de acordo com a vontade do Senhor, mas não conseguimos. Nós queremos andar na luz, mas não andamos. Esse é o ponto. Irmãos, para ir concluindo, eu gostaria que nós pensássemos e aplicássemos algumas coisas na nossa vida. Primeira coisa, uma vez que o Senhor Jesus tomou sobre si a sua companhia, uma vez que o Senhor Jesus tomou sobre si a condenação que era nossa, uma vez que fomos justificados pelo crente Abraão pela fé, então, meus irmãos, nós precisamos crer que nós estamos realmente lavados pelo sangue da nova aliança, que nós estamos de fato perdoados e salvos para a vida eterna, que nós estamos de fato na glória de Cristo já, na comunhão de Cristo já, ainda que nós lutemos com as mazelas aí do nosso velho homem. Então não perca isso da sua mente, não tire isso da sua cabeça, do seu coração. Você já está salvo pela graça de Deus. Ah, mas pastor, mas eu peco, mas eu cometo isso e aquilo. Meus irmãos, quem não peca? Nesse processo de santificação em que nós estamos nesta terra, nós pecamos.
disposição por nós, o apóstolo Paulo declara que ele está sentado à direita do Pai, está lá intercedendo por nós. Romanos 8, 32. E o apóstolo João diz que é o nosso advogado também, ele está lá intercedendo por nós. Mas mais do que isso, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos cela e nos convence. Então, nós podemos dizer como salmista, no Salmo 139, sonda-me, Senhor, vê se em mim algum caminho mau. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Absorve das faltas que me são ocultas, trata comigo. Primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu quero que você aplique na sua vida, nós devemos aplicar, é que uma vez que o Pai não poupou o seu próprio Filho para resgatar aqueles a quem Ele deu ao próprio Filho, uma vez que o Pai não deixou de cumprir as suas promessas em Cristo, nós precisamos confiar naquilo que Deus nos fala na sua palavra, nas promessas dele em Cristo. Porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz está garantido, é direito nosso, é nossa herança, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fomos adotados, conforme eu disse aqui no capítulo 4, nós fomos adotados em Cristo. E agora, com Cristo, nós somos filhos e temos os mesmos direitos como filhos. Terceira coisa, confie no dia esse que se fez maldição e se entregou naquela cruz, que ressuscitou, como nós cantamos aqui no último cântico, e está à direita do Pai. Confie, e Ele voltará para resgatar a sua igreja. Interessante que o grupo de louvor escolheu cânticos que falaram da volta de Jesus, da cruz e do amor do Pai. Eu não falei nada com ninguém, mas o Espírito Santo falou. Então o Senhor voltará. Imagine o cangor de trombetas, imagine as trombetas soando, imagine os anjos vindo nos céus, nos ais, imagine os anjos de Deus recolhendo, arrebanhando as ovelhas do pastoreio de Jesus, levando a sua igreja. Imagine a ressurreição daqueles que morreram crendo em Jesus, imagine esses subindo ao encontro de Jesus, e depois nós, os vivos, indo ao encontro dele nos ares. Ele voltará e resgatará definitivamente a sua igreja. Pense nisso, fortaleça a sua fé. Se em algum momento da sua caminhada cristã você sentir no seu íntimo um desejo de afastar-se daquele que deu a sua vida em resgate para você, recorde isso e reforce isso no seu coração. Ele morreu por mim, ele se fez maldição por mim, venceu e o livro abrirá. Abra sua Bíblia, Apocalipse 5, versos 9 e 10. Se você quiser aprofundar isso que eu trouxe aqui para a sua vida, pegue a palavra de Deus e leia o livro de Hebreus. Você vai entender bem isso aqui. Faça essa relação do livro de Hebreus com Levítico, com Números, com Êxodo. Faça essa relação na sua casa. Pegue o livro de Hebreus e leia com calma. São só 13 capítulos. Você vai entender bem como esse nosso grande Salvador, como nosso grande sumo sacerdote se coloca de fato em nosso lugar. Todo mundo abriu já em Apocalipse 5, 9 e 10. Vamos ler juntos? Bem forte. Digno és, todos juntos, digno és de tomar o livro e de abrir os seus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Foi isso que Jesus fez. Fomos comprados
juiz ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos